esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-los. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, não tem como não perceber logo de cara, a partir das leituras que ouvimos neste 12º sábado comum, a necessidade de saber acolher, pela fé, a visita de Deus em nossas almas. Aliás, a hospitalidade cada vez mais tem sido negligenciada por nós. O medo, na maioria das vezes, tem falado mais alto. E mais do que o medo, porque acolher de modo hospitaleiro não é simplesmente pôr dentro de casa alguém que precisa passar uma noite ao abrigo do sereno, para não ficar ao relento. A hospitalidade passa pela acolhida no coração. E aí eu digo isso com pesar. Nos tempos de hoje, nós não exercemos a hospitalidade. São pouquíssimas pessoas que encontram espaço dentro do nosso coração. São pouquíssimas as pessoas que deixamos sequer passar pela nossa história. Não porque não conheçamos ninguém, não porque o isolamento social nos tirou do convívio, não. Porque cada vez mais nós nos fechamos, nos endurecemos, seja na tentativa de salvaguardar algo que para nós é valioso, seja por medo de se ferir, de se frustrar, enquanto que nós cristãos somos chamados a ter um coração alargado para caber aqueles que estão à porta e batem. Digo isso porque talvez hoje nós precisamos redescobrir
a beleza do lugar do outro na nossa vida. Nós, filhos, precisamos perceber se os nossos pais estão acolhidos de fato como são, com os limites que tem dentro de nós. Porque muitas vezes nós somos muito ágeis para criticar os nossos pais, muito rápidos para lançar pedras, e pouco somos capazes de nos colocar no lugar deles para perceber: por que meu pai é assim? Por que minha mãe fez assim, desse jeito? De igual modo, os pais, pode parecer contraditório o que o padre vai dizer, mas é de fato assim, precisam hoje redescobrir o verdadeiro lugar dos filhos. Porque muitos pais até têm os filhos no coração, mas não como os filhos são de verdade, mas como eles gostariam que os filhos fossem. Quase que um fantasma que nem corresponde à imagem real do filho, porque projeta nos filhos ideais, expectativas, e esquece que o filho não é um xerox do pai e da mãe, mas que o filho é um dom de Deus, que vem para fazer com que o pai e a mãe sejam mais felizes e mais realizados. Falar da hospitalidade hoje é muito necessário. Mas mais do que falar da hospitalidade, para acolher as pessoas com as quais os nossos olhos são capazes de enxergar, nós precisamos nos lembrar que só somos capazes de dar espaço para alguém na nossa casa física ou no nosso interior, se por primeiro lugar formos capazes de acolher a Deus. E é aí que está faltando no mundo de hoje. Vou fazer uma pergunta e não precisa me responder não, só pensa nela. Qual lugar Deus ocupa na sua vida? Qual o espaço que Ele tem dentro de você? E aí que volto às cenas que vimos. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nós vemos pessoas que acolhem Deus tal como Ele é. É interessantíssima esta leitura do livro do Gênesis, no capítulo 18, porque pela primeira vez na Sagrada Escritura aparece a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles não estão explícitos, eles estão como que em nuvens. Vejam, são 3 homens que visitam Abrão na sua tenda em Mambré. Os 3 homens tinham aspectos divinos, tal como é relatado, eram como que anjos. Falam a mesma coisa ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo são reconhecidos como Senhor. Prometem algo que humanamente é impossível, fazer com que Sara dê à luz a um filho. E dão certeza e dão garantia. Mas vejam bem, não vou entrar aqui em aula de Trindade, nem muito menos de Cristologia. Eu gostaria de ficar num aspecto mais elementar. A promessa da descendência numerosa a partir do filho de Abraão só foi possível, primeiro, porque Abraão acolheu Deus no seu coração. Ele sabia em quem ele estava colocando a sua confiança. Ele sabia quem é que estava falando com ele, por isso não desesperou, por isso não teve medo, ousou acreditar, ousou dar o seu melhor. Porque foi isso que Abraão fez. Mandou pegar a melhor farinha, separar o melhor novilho, fez o melhor jantar, porque ele sabia que para Deus a gente não dá o que resta, e a gente não dá quando sobra, a gente para Deus dá o melhor da nossa atenção, o melhor da nossa vida, e até mesmo o melhor dos frutos dos nossos trabalhos. Porque Deus encontrou espaço no coração de Abraão, Deus o presenteou com a graça do Filho. De igual modo nós vemos no Evangelho de hoje, um centurião, vamos dizer assim, nem judeu era romano, pagão, não conhecia o Deus verdadeiro, vamos assim dizer, mas ouviu falar de Jesus. Aqui fica para nós a importância da pregação. É necessário falar de Jesus,
Porque muitos vão ter a coragem de chegar perto dele porque ouviu falar, como foi feito com este centurião. E ele foi até Jesus porque primeiro ele tinha uma esperança. Jesus poderia intervir na situação difícil que ele estava passando. Ele tinha soldados às suas ordens. E um dos seus melhores, vamos dizer assim, um dos seus melhores soldados estava com paralisia, diz a Sagrada Escritura. E ele chega perto de Jesus e diz: Senhor, vamos dizer assim, me ajuda. E Jesus diz algo muito bonito: eu vou lá para curá-lo. Mas o centurião diz assim: não, o Senhor não vai lá não. Num primeiro momento pode parecer contrário do que o padre disse. O padre está falando de acolher, né? Mas o centurião falou: não, o Senhor não vai lá. Mas não vai lá não é porque não tem espaço para o Senhor. Não vai lá não é porque minha casa não está arrumada, não está bonita. Não, nada disso. É porque eu não sou digno de que entres na minha morada. Basta dizer uma palavra, Senhor, e este meu servo ficará curado. Vejam, o centurião tem a mesma postura que Abraão. Acolhe a Deus pela fé. Apesar de não colocar Jesus dentro de casa, Jesus já estava entronizado no altar do coração desse homem. Tal como Deus já estava entronizado na vida de Abraão pela fé. Só quem vive de fé é capaz de reconhecer Deus e é capaz de colocar Deus no lugar onde Ele precisa estar, no centro da nossa vida. Porque quem não tem fé, tanto faz, muito pelo contrário, nem chega perto de Jesus. E quando chega perto, é um pouco como que Sara, para debochar, para dar risadinha. Até parece, coitado do meu marido, é bobo mesmo, está acreditando que nós velhos, capengada, ela disse isso, eu já estou. Como é que ela falou aqui? Deixa eu ver, para o padre não falar mentira. Sara... eu já estou acabada, como é que eu vou ter filho? Impossível. Quem não tem fé, coloca tudo como obstáculo. Mas quem vive pela fé, sabe muito bem que para Deus nada é impossível. Como diz o próprio homem, os 3 homens, Abraão. Aquele centurião acolheu Jesus pela fé, porque sabia que a força da palavra de Jesus tem poder de curar até aquilo que nós não damos conta de fazer com nossas próprias forças. Por isso, meus irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de, ao receber o Senhor agora, que venha ao nosso encontro na palavra e ao mesmo tempo na Eucaristia, de dar um espaço para Ele lá no nosso coração. Porque é bem verdade, a gente só deixa entrar nos lugares mais íntimos quem a gente confia muito. Jesus só vai ser o centro da nossa vida quando pela fé nós formos capazes de confiar mais nele do que em qualquer outra pessoa, do que em qualquer outra coisa que possa existir. O desafio, portanto, é viver da fé, para que pela fé nós possamos dizer como o centurião: basta uma palavra, e esta palavra tudo transformará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé.